disque descarrego mesmo, é para colocar tudo que vem, tá? Que a gente vai trabalhar essas dores hoje. A gente veio aqui para trabalhar isso, essa necessidade de vocês. Né, Letícia? É isso aí, né, minha amiga? Isso aí, isso aí. Vamos lá. Bota lá, a Letícia vai lendo. Letícia consegue ir lendo algumas para a gente ir conversando sobre? Não precisa dizer de quem é, Lê, só vai lendo e a gente vai comentando algumas coisas. Não precisa ser tudo também. Vai por ordem aí. O que vai aparecendo? Tá joia. Pela falta de atividades mais lúdicas na casa espírita, voltada para eles. Uma das razões é social, por se dizer faculdade, trabalho, namoro. Mais atividades. Muitas casas não envolvem os jovens em pequenas atividades e vejo poucas atividades que gerem interesse. Envolvimento, então, o pessoal falando de envolvimento, da parte lúdica, dessa questão também do trabalho, né, de começar uma outra fase da vida, do namoro, do estudo, da faculdade, dessas situações aí. Continua lá, Lu, lê. A falta de empatia na transição, a oportunização, a falta de arte, porque falta de arte. Por não ter o sentimento de pertencimento na casa espírita. Olha que situação interessante. Vai continuar lá, Lê. Empatia na comunicação. Empatia 2 vezes, ó. O grupo Será de que amigos... eles estão falando da nossa casa espírita, Letícia? Acho que sim. Será que eles estão falando da casa espírita nossa? Ou será que eles vivem na mesma casa que a gente? Meu Deus do céu. Será que na nossa tem comum. esse problema, né? Isso é tão comum assim, será, gente? Vai lá, Ale, continua. Acho que não. O grupo de amigos não frequentar o lar espírita, sendo assim, não querendo mais participar. Grupo de, né, falta desse pertencimento, e aí não tem os grupos de amigos na casa. Depois, interessante. Os interesses momentâneos para atrair o jovem naquele momento. Existe muita sedução, né? Existe muita sedução do mundo externo, né? E que acaba levando o jovem, né? Outras atividades, né? Isso daí é difícil trabalhar, mas vai, gente, digita, porque é o descarrego hoje. Hoje é para botar isso daí, tudo que está encalacrado é para fora. Vai lá, Lê. Depois está citado aqui a falta de autonomia, né, para eles desenvolverem as atividades, precisam de muito incentivo e acolhimento da parte dos adultos da casa, a doutrina é muito densa e a forma de envolver o estudo na vivência dos jovens. Olha ali, ó, adaptação da linguagem. Isso é tarefa nossa, adaptação da linguagem, né? É do pedagógico. Continua lá, Lê. Aí, falta de engajamento da família e a falta de entendimento do jovem na importância de participar da evangelização, né? Às vezes os pais mesmo dão aquela... deixa para lá, né? É difícil mesmo, né, gente? Aquela barrigada, né? Vamos semana que vem, aí semana que vem tem um outro compromisso, e vamos semana que vem, e esse semana que vem a pessoa desencarna e não chega semana que vem, que loucura! Exato. Aí vai no semana que vem até ela ter autonomia para decidir que não quer mais ir, né? Aí já é tarde, não dá mais. Exatamente. Colocou outra coisa na agenda, né? Outra coisa virou agenda, e não é mais a evangelização, ou não é mais o trabalho, né? Segue lá, que a gente tem tempinho ainda para falar sobre. Eu quero ver essas dores, gente. Vamos botar isso para fora. Falta de engajamento da família, isso aqui eu já falei. Aqui tem uma pessoa que colocou, não consigo entrar. Eu não sei se ela está se referindo a ela, se ela está se referindo ao quê, não entendi. Exposições... Aí eu vou pedir para o Marco dar uma atençãozinha ali para ver o que pode ter acontecido, né? Que é o nosso pessoal aí da área técnica maravilhosos. Tá, exposição mais voltados aos problemas cotidianos dos jovens, né? Aquela coisa assim, será que a gente, se fosse jovem, iria na palestra com aquele título que está lá? Será que a gente iria? Né? Ou muitas vezes com aquele palestrante que fala para dentro, que é difícil de entender. Mas é verdade, isso é uma situação de casa espírita, não é verdade? Ou são todos os palestrantes que são envolventes, que pegam a gente de uma forma assim, né? Tem assuntos que não batem na gente, e aí a gente acaba perdendo a atenção, né? Vai lá, Lê, continua. Beleza. Falta de abertura para que eles possam participar do jeito deles, isso está aparecendo bastante, a falta de abertura, né? Essa coisa assim, deles não da abertura e da adaptação da linguagem, né?
tive uma experiência incrível na minha juventude, sinto falta do que vivi nos centros, principalmente no cenário pós-pandemia. O jovem precisa ser estimulado e convidado a pensar. É esse vínculo, né? Essa referência fraterna que a gente tem, né? De ir no centro, que isso foi legal, é uma coisa de infância, assim, né? Da evangelização infantil, que a gente tem aquele saudosismo, isso a gente tem que plantar para o jovem poder voltar para casa, né? E é lá na infância, muitas vezes, né? Enfim, para ele continuar na casa. Vai lá, continua a ler. Tem mais uns minutinhos aqui que eu estou controlando. Sabe que eu sou o relógio de hoje, coitado de vocês. Bom. Perfeito, a evangelização não é prioridade. Esse eu vi, apareceu na minha tela assim, tipo, quando a pessoa digitou. Eu achei muito interessante isso aí, sabia? Evangelização não é prioridade. Imagina se a evangelização não fosse prioridade para Jesus, o que seria de nós? Não é verdade? Exatamente. E na Todos casa no de umbral de vocês, todos maldade. aí, a evangelização é prioridade? Pois é. Né? Vamos ver. Reunir os jovens e ver diretamente com eles seus interesses em comum, ou seja, ouvir os olha jovens. só, já né? estão com a receitinha do bolo, né, Letícia? Eles sabem o que fazer, mas hoje a gente vai poder ajudar mais ainda. E ver uma forma de isso ser colocado em prática. Eles reclamam que não tem espaço, mas também não se sentem pressionados quando são chamados para as atividades. Eu acho que eles se sentem pressionados ou não se sentem pressionados? Diz que eles não se mas também se sentem pressionados. Eles reclamam que não tem espaço, e quando convidam, eles se sentem pressionados. Acho que é isso que a pessoa quis dizer. Porque tem data, né? Tem coisas para entregar, né? Tem disciplina. Responsabilidades, né? Responsabilidade, Acho que os assuntos das palestras, às vezes, são muito técnicos, né? Para quem não estuda ainda, fica difícil entender. Falta de liderança dos jovens para estimulá-los. Legal. Eu acho que também tem um apanhado legal, a gente já viu bastante dores. Meu Deus, aqui deu, no meu chat aqui deu 23, mas poderia ser mais até, eu acho, né? Que aqui abriu, eu não abri, agora eu vi aqui, tinham 23 comentários. Então, assim, eu vou pedir para ler, compartilhar para a gente a tela da oficina de investir de coração e inclusão do jovem. Essa ir na casa espírita somente quando não tem outra coisa para fazer. Exatamente, né? Uma falta de comprometimento, né? Tipo assim, quando eu tô com um problema, eu falei isso na palestra essa quarta-feira. Quando a gente está com um problema, a gente se aproxima de Deus. Daí, daqui a pouco, resolve os problemas e Deus fica em segundo plano, né? Muito bem. Legal, Lê. Valeu. Vamos lá. Então, a gente preparou essa oficina para vocês, né? Do investir de coração e inclusão ali. E eu vou pedir para a Lê passar para a próxima, para a Lê colocar em modo de apresentação para a gente e passar para a próxima lâmina. Se não deu, Lê, fica tranquila que eu vou aqui segurando a audiência aqui nos problemas. Vocês estão enxergando, pessoal? Está aparecendo a tela de uma cena de corrida? Não, ela não aparece, ela tá só aquela primeira tela, oficina, investir de coração. Apresentar, depois compartilhar. Isso. Aqui. Enquanto que a Lê vai falando, vai de boa aí, Lê. A gente aqui, ó, falta de liderança dos jovens para estimulá-los. Cara, isso é muito comum. Ó, eu vou pedir para que todos vocês agora prestem muita atenção, porque assim, ó, essa cena aí é vital para o entendimento do que a gente vai falar a seguir. Então, assim, prestem bem atenção. Vocês nunca mais verão uma corrida de revezamento, uma corrida de bastão, da mesma forma na vida de vocês. Eu vou mudar isso dentro da cabeça de vocês. Bota lá, Lê, pode tocar. Tá, vamos ver se vai dar certo aí. Vocês me avisem se não começar a tocar, tá? Peraí. Vai dar. Isso. Oi? Deu certo.
É isso, né? Isso, isso, é isso aí, muito bem. Muito bem. Vocês nunca mais verão uma corrida de revezamento do mesmo jeito. Coloca a próxima lâmina lá para a gente, Lê, que daí a gente Foi? vai explicar a próxima. Isso, essa daí. Aí, galera, são vocês. Olha só. Olha como vocês estão atléticos. São vocês, olha só. Vamos perceber como é que é cada função dessa corrida de revezamento, que é basicamente o que é a nossa vida com o jovem, da evangelização para transmitir ele ou para o grupo de estudo, para iniciar ele nos trabalhos da casa, para que ele continue inserido dentro da casa espírita, levando em consideração essas problemáticas que a gente ressaltou aqui no começo, né? Então, nós temos ali o bastão. O que seria o bastão nesse figurativo aí que a gente está conversando, né? Seria a tarefa, né? Essa tarefa tão gloriosa, tão maravilhosa que a gente tem de evangelizar pessoas, evangelizar principalmente o jovem, que a gente está falando dele, e fazer com que ele, então, continue na casa espírita, seja no trabalho, seja no estudo, de alguma forma. Então, essa é a nossa tarefa, que daí ali está representada pelo bastão. Aí, no corredor de trás, é o evangelizador da juventude. Estamos nós ali, ó, para entregar o bastão para o seguinte que vem. O atleta que está recebendo, né, e também ele pode ser considerado como duas figuras, tanto o evangelizador ou o coordenador do trabalho que vai receber esse jovem, né, como o próprio jovem, né? E aí vocês percebem que ali na faixa no chão tem o período de transição. Olha só que interessante. E ali está o grande pulo do gato, meus amigos, para essas dores que vocês têm aí na casa espírita de vocês e nós nas nossas respectivas casas espíritas. É esse período de transição que nós temos que fazer trabalhos coordenados, juntos, entre nós que estamos passando esse jovem para o trabalho da casa espírita, o que está recebendo esse jovem, e o próprio jovem em si. Então, nós estamos num período em que nós vamos trabalhar juntos, para que a gente possa entregar esse jovem para o trabalho ou para o grupo de estudo da casa, seja Livro dos Espíritos, ESD1, ESD2, enfim. Eu vou passar esse jovem que está saindo da juventude e eu quero que ele, então, se engaje e se inicie no trabalho. Eu preciso fazer um trabalho coordenado com a área que vai recebê-lo. E esse trabalho coordenado, eu fico um período trabalhando com ele e com o evangelizador que vai recebê-lo. Então, ali está a grande sacada para que a gente possa ter aderência do jovem na casa espírita e nos trabalhos. Como que eu vou fazer isso? Ponto de interrogação bem grande, né? Tem aquela propaganda do Itaú que é o I, né? Aqui a gente faz assim, ó, ponto de interrogação assim, né? Como que eu vou fazer isso? Aí é que tá. A gente tem que se reunir com essas áreas, né? Em qual a gente vai envolver o jovem, vai passar, a gente tem que conversar com o jovem, ouvir, né? Teve algum comentário ali sobre o ouvir, que a gente, né, já falou que era um pouquinho da receitinha do bolo, e aí no desenvolver da nossa oficina, vocês vão ver o quão importante é ouvir e o quanto de conversão que a gente pode ter. Mas a gente não vai pegar, eu vou pedir para ler passar para o próximo slide, a gente não vai pegar, soltar vocês assim, tipo, falar que é isso, pronto e deu. A gente quer, né, dar umas dicas de como a gente pode melhorar esse processo. Então, a tarefa a ser executada é a continuidade do participante, passando do grupo de jovens para o grupo de estudos, representado pelo bastão. Essa missão assemelha-se a uma ponte que liga um lado a outro, mas a travessia não pode ser feita de forma solitária. São movimentos coordenados de todas as áreas e também do jovem. O jovem precisa querer. Precisa querer. É o combustível da vontade, né? Então, de repente,
um gráficozinho lá de lápis de cor consegue resolver isso com o jovem, né? Quais as áreas que você quer? Aí bota várias áreas, vai pintando, que eu me identifico mais, que me identifico menos. Vocês sabem fazer isso, né? Para onde vocês... o jovem quer estudar, ele quer trabalhar, para qual área da casa ele se identifica mais? A gente consegue fazer isso quando a gente está vendo que esse jovem já está no limite da idade, ou a gente já sente ele preparado para contribuir, para entregar um pouco mais para casa e até para a própria vida dele, não é verdade? Então, nós vamos nos considerar uma ponte, e nós vamos passar por essa ponte juntos, nós que vamos levar o jovem, o trabalhador lá do grupo de estudos que vai receber esse jovem e vão fazer atitudes coordenadas. E aí são várias, né? E a gente trouxe, nossa, gente, eu quero dizer para vocês que eu estou tendo o prazer enorme de trabalhar com a Letícia, ela é muito dedicada. A gente apresentou essa oficina para os evangelizadores do Brasil. A gente foi uma oficina, que até por isso que a Anete nos convidou para falar aqui para vocês, que aconteceu no Enege do ano passado, no final do ano passado, e aí nós trabalhamos coordenadamente o pessoal de Rondônia, de Tocantins, muito bacana, e aí a gente tinha uma pesquisa de 2006, e a Letícia, muito bem inspirada, né, pela espiritualidade, falou assim, olha, Rômulo, por que a gente não pega e repete essa pesquisa, que ela é de 2006, até antes da pandemia, e a gente não faz, então, com os nossos jovens de Santa Catarina, para que a gente possa trazer para vocês dados atualizados para ajudar vocês a criarem essas situações para que vocês consigam a aderência do jovem na casa espírita. Pode passar a próxima lâmina, Lê. Então, a gente perguntou para os jovens, olha só, foram mais de 100 jovens que responderam essa pergunta, né? Essas perguntas. E aí a gente tem aqui a seguinte pergunta. Foi uma pesquisa realizada, né, entre jovens de Santa Catarina no mês de maio, ou seja, está fresquinha, de 2023. E aí a gente perguntou, a primeira pergunta que a Letícia elaborou lá é assim, quem mora com você? Porque isso também é um ponto importante, porque quem mora com a gente tem o poder de nos ajudar a decidir sobre as coisas, não é verdade? Principalmente quando nós somos jovens. Então, 83,5% com a mãe, 56%, isso era múltipla escolha, né? 56% com o pai, 51,2% com irmãos e 10% com os avós. Né? Então, a gente tem ali, para a gente ter um grau de conversão desse jovem na casa espírita, a gente tem aí alguns dados que podem nos ajudar a criar coisas para esses jovens ficarem na casa espírita. E aí tem um dado a nível Brasil, do IBGE, em que aponta o seguinte, 1,4% da população é espírita no Brasil. Isso é um dado científico. Mas se a gente faz essa pergunta para o jovem brasileiro, isso vai para 6,3%. Isso é um aumento de jovens, de aumento de trabalhadores e de espíritas na nossa religião de 400%. Então, será que a gente tem essa estrutura para crescer 400%? Estrutura de pessoas, de material, de conhecimento? Então, a gente está aí para a gente poder se ajudar, né? Vamos para o próximo dado, Lê. A próxima pergunta, que é maravilhosa também, que é a seguinte. Você se considera espírita? Foi a próxima pergunta que a gente fez para eles, né? 82,7% disseram que sim, que se considera espírita, 2,3% consideram que não, e essa foi uma pesquisa feita por chats ali, grupos de jovens espíritas que já foram em encontro, que tem algum dado aí nos nossos percursos de encontro e tal. E aí 14,2% ainda não se decidiu, então temos os mornos, que ainda estão em cima do muro, 14%, galera, é muita coisa, né? E 0,8% em processo. Olha só que interessante isso daí. Então, aqui a gente pode perceber que a gente ainda tem nos nossos grupos de estudo aquele jovem morno, e a gente precisa fazer atividades para empurrar ele do muro, nem que a gente tenha que quebrar o muro, entendeu? Para algum lado ele vai cair. Então, pode passar a próxima ali, que a gente vai ajudar, então, a quebrar esse muro. Vamos lá.
Aí a próxima pergunta que a gente fez para eles é assim, ó. Ah, vocês não precisam copiar, tá, meus queridos? Desculpa, eu não avisei. Todas essas informações estará no Padlet, né, que a nossa amiga falou aí para vocês anteriormente, tá? E vão ter outras, e depois a gente vai ter ainda um bônus track no final do nosso envolvimento aqui. Aí eu vou continuar aqui, ó. Você está participando das aulas de evangelização espíritas para a juventude? 80,3% está participando, 11,8% não está, e isso são jovens que estão em grupos espíritas. E 7,9% participa de outras atividades da casa espírita onde frequenta. Então, tem alguns jovens já em outros grupos de estudo ou trabalhando já nesse percentual, né? Pode passar ali para a gente ler. Pode passar. Olha só que pergunta interessantíssima. Você se considera espírita? Já pensou perguntar isso, né? Até para a gente mesmo? Você se considera espírita? O jovem respondeu 82,7% sim, 2,3% não. É essa mesma ou eu estou em outra? Deixa eu ver se eu estou em outra. Ah, não, desculpa, perdão, eu estava na tela anterior. Então, agora, nós vamos alinhar essa tela aqui. É que eu tenho que dar a minha tela aqui porque eu estou no celular, tá, galera? Por isso que está um delayzinho assim, sabe? Não, mas, Rômulo, eu acho que estava Eu duplicado o dupliquei uma slide. tela. Eu dupliquei uma tela. Aí, Tá. para o próximo grupo, a gente já resolve isso, né, Lê? Olha só. O que você busca na religião? Que é aquela coisa de alinhar expectativa e realidade. O que a pessoa busca e o que a gente entrega. Isso aí é muito importante para a gente entender. 78% dos jovens querem conhecimento. Então, assim, se a gente investir em grupos de estudo que entreguem isso para o jovem, nós vamos aumentar a nossa assertividade e aderência do jovem em 78%. Esses índices são todos para ajudar vocês a criarem oficinas, formas de trabalho, para vocês aderirem esse jovem na casa espírita. 62% autoconhecimento. Então, se o jovem for encaminhado para grupos de estudos que falam de conhecimento e autoconhecimento, a aderência dele, a chance de vocês tiverem aderência desse jovem na casa aumenta substancialmente. 59% ajudar os outros. Olha só o grupo da assistência aí, quase 60% dos jovens poderiam migrar para os trabalhos de assistência e evangelização. Olha só que interessante. 58% buscam nessa religião que a gente está trabalhando aqui hoje, tranquilidade. São os que querem, assim, paz e amor, né? Vida sossegada, né? Tranquilidade de consciência. 56% paz de espírito. Responderam. Também era múltipla escolha essa. 34% fazer amigos. Então, às vezes, a gente está muito preocupado na casa espírita, né? A gente tem que ter amigos, né? Mas olha só o que ele mais quer buscar dentro da casa espírita, além de amigos. Então, a gente faz, às vezes é importante fazer recreação, café, ouvir, nananã, e fazer música, é tudo muito legal para fortalecer as amizades, encontros, mas esse encontro tem que ter conhecimento, tem que trabalhar autoconhecimento, tem que ter alguma conotação de caridade, e aí vai ajudar vocês a criarem trabalhos e dentro dessa necessidade. E 6% não sabem. Então, ali os mornos ainda aparecem, né? Então, que não querem nada com muita coisa, nada com nada. Então, a gente tem que alinhar essa questão da expectativa e da realidade. Pode passar a próxima lá, Ale, fazendo favor? Olha só que outra pergunta interessante que a gente... E essa pergunta, o percentual, Letícia, quando eu analisei, ela ficou muito parecida com o percentual nacional. Olha que foi muito legal essa amostragem. O que você faria, o que faria você trocar de religião? O que faria do jovem sair do espiritismo e ir para uma outra religião? A gente fez essa pergunta. 65% não tem interesse, pois considera o espiritismo a melhor opção. Cara, 65% está dado na mão de vocês. Assim, é só fazer. É só criar os trabalhos, é só inserir, é só transportar esse jovem
para o grupo de estudo e fazer esse trabalho de migrar o jovem. 16% se encontrasse outra religião que respondesse melhor suas dúvidas. Então, eles têm dúvidas, eles ainda têm questionamentos, e talvez se aparecesse uma religião que respondesse um pouco mais, então esse percentual já aumenta, porque eu não conheço, se vocês conhecerem, falem para mim ou para os jovens de vocês, então a gente já aumenta esse percentual para quase 80% está na nossa mão. E 13% se encontrasse outra que se sentiria mais acolhido. Olha só. E isso, o pessoal está comentando umas coisas bem legais ali no chat, depois a gente pode dar uma olhada. E olha só as demais respostas que a gente teve, cada uma com 0,8%. Não é tão representativo, mas é uma demanda que pode crescer. Se encontrasse outra que fosse mais divertida, às vezes a gente quer fazer as coisas muito divertidinha, né? Se na outra tiver mais amigos, meus interesses, mais amigos de interesse deles participando, se os ensinamentos não estivessem com um objetivo desviado, né? Então, aqui um pouco falando de pureza doutrinária, se fosse trocar de religião, não escolheria nenhuma outra. Aí tem um 0,8% que respondeu que é ateu, e aí que deve também estar dentro dos 6% dos mornos, lá que a gente, né, viu nas outras perguntas. E olha só que interessante, é mais fácil me tornar ateu do que me converter a outra religião. 0,8%. Então, esses são os convictos. Esses são aqueles, meus irmãos, que já estão bala, é botar para trabalhar. Aí tem uma galerinha que não sabe e uns que responderam nada. Entendeu? Que sempre temos. Vamos para o próximo, Lê. O próximo, olha só que pergunta interessante. Com qual frequência, essa daqui é vital para vocês fazerem trabalhos na casa espírita, para a assertividade de vocês. Com qual frequência você frequenta a casa espírita? Olha só, 50,5% uma vez por semana. Tá? 15,7% 2 vezes por semana. Então, se você está pensando em fazer uma atividade para reter o jovem, eu quero reter o jovem na casa, e fazer 2 vezes por semana, a probabilidade de dar errado é grande. Porque na agenda dele, 57% já tem isso uma vez por semana. Então, se tu botar atividade 2 vezes por semana, a probabilidade não quer dizer que não possa ser um sucesso. Possa ser sim. A gente está entregando para vocês dados para que vocês tenham sucesso no trabalho de vocês. Então, se vocês aumentarem isso para 2 vezes por semana, vocês correm o risco de ter menos aderência dos jovens. Porque, olha só, ele cai para 15,7%. Né? 2 vezes por mês. Se vocês forem fazer trabalhos 2 vezes por mês, já vai cair mais, 11%. 6,3% menos que uma vez por semana. Né? 4,7% uma vez por mês. Então, se vocês fizerem trabalhos na casa espírita para jovens uma vez por mês, cara, a chance de dar errado é gigantesca. É gigantesca. E 4,7% mais que 2 vezes por semana. Esses 4,7% são aqueles que estão ótimos e já estão no nível de trabalhar, já estão bem engajados, né, nessa pesquisa. Então, se a gente puder considerar uma atividade para levar o jovem para o grupo de estudo, levar o jovem para algum trabalho, pensem uma vez por semana. Mais que isso, a chance de dar errado, ela é grande. Mas a gente tem o 4,7%. De repente, ouvindo o teu jovem ali na tua casa, pode ser que ele represente mais na sua casa espírita, né? Mas isso falando de um geral, é o que a gente consegue analisar. Pode ir para a próxima lâmina lá, fazendo favor, Lê. Beleza. Olha só que pergunta interessante. Qual seria a disponibilidade de frequentar a casa espírita? Olha só. Aí a gente fez como eles frequentavam e qual a disponibilidade. 49,6% uma vez por semana. Ali, sinalizando de novo para vocês essa questão de uma vez por semana. 23,6% 2 vezes por semana. Aqui já aumentou um pouquinho mais. 9,4% mais de 2 vezes por semana. Quer fazer 3 vezes por semana, meus amigos? A chance de não ter presença é grande. 7,9% 2 vezes por mês. Então, se for fazer 2 vezes por mês, também cai muito. 3,1% menos que uma vez por mês. Então, já vai bem
bem abaixo, né, do objetivo que a gente quer que quanto mais jovens, melhor nesse processo de transição, né? Pode passar a próxima lá, Lê. Beleza. Essa também é bem interessante. Essa daqui é maravilhoso, porque é um norte total para vocês. Olha só. Quais assuntos despertam interesse e saber os quais você gostaria de saber na casa espírita, né? Aqui, ó, 72,4% mediunidade. Cara, a gente fala muito pouco de mediunidade para o jovem, porque a gente acredita que a mediunidade é uma coisa muito séria. É bem importante, precisa de conhecimento, precisa, né? Foram jovens de 15 a 22, a gente tem esse dado também, tem um comentário ali no chat que apareceu aqui para mim no monitor agora. Então, mediunidade é o tema do momento, que vai ser, inclusive, o tema do próximo ERJ. Então, fiquem ligados, né? Aqui já o Marco já colocou aqui, mediunidade é o tema do próximo ERJ. Então, gente, os jovens querem falar sobre isso. Eles querem ir para a mediunidade. Então, o que a mediunidade a gente reserva? Para as pessoas mais experientes da casa, nananã. Mas será que se a gente fizesse um trabalho de preparação desse jovem, estudasse no grupo, ou ele poderia ir para um grupo estudar o livro de mediunidade, um grupo um pouco mais iniciante? Porque a gente vai aumentar muito a aderência do jovem colocando esse assunto em questão. Olha só que importante, né? E aí a gente bloqueia um pouco isso, porque é para a pessoa mais experiente da casa, né? E o jovem fica bloqueado. E ele tem mediunidade, ou vocês acham que não, né? 61,4% reencarnação, né? 43,3% autoconhecimento. O autoconhecimento está entre os tops, né, do trabalho. Então, assim, isso, nós temos que prestar atenção nisso. 40,2% leis morais, tá? E também é um índice alto. 37% Jesus e Evangelho, e é o que a gente traz muito na evangelização. Vocês sabem, né? Quando a gente não tem muito para onde correr, a gente traz o quê? Jesus e Evangelho. Jesus e Evangelho. É 37%. O que eles querem é mediunidade. Né? A gente pede. Por que às vezes o jovem falta na nossa aula? Tá aí, ó. 28,3% suicídio. Isso eu já coloquei, e isso precisamos se atentar a essa triagem, né? E realizar também triagens nos nossos grupos. A gente está aqui justamente para estimular vocês a fazer esses questionamentos e a ouvir. E aí, eu até aumentei bastante o suicídio porque ele apareceu de forma muito grande. Em relação ao número que a gente tinha em relação a Brasil, né? Daquela pesquisa que foi feita em 2006, cresceu, ela dobrou o número em relação aos nossos jovens dessa região, 28,3%, era 14%. Olha só como cresceu. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa tocar nesse tema de forma cuidadosa, mas a gente precisa para a gente aderir o jovem na casa espírita. Demais respostas, cada uma com 0,8%. Olha só que interessante. Amor, mundo espiritual, Deus, jogos, sonhos, filmes e fantasia na visão espírita. Essas coisas que eles têm dúvida, né? De séries, e daí como é que é isso na visão espírita. Leis que regem o universo, tudo e nada. Teve jovem que respondeu, tudo é interessante e nada é interessante, né? Que deve ser o que respondeu lá, que é ateu também, né? Aquela consideração. E aí, eu vou pedir para nossa amiga passar para a próxima tela, que daí ela vai falar sobre uma frase que eu gostaria de ler para vocês, se nós não sabemos com clareza o que leva o jovem à casa espírita, não podemos ajudá-lo com clareza. Para isso, precisamos aprender a flexibilizar as rotinas rígidas de entrada para ver o jovem como ser humano portador de individualidade e de leitura própria do mundo. Não subestimem o jovem. Ele tem leitura própria do mundo, né? Eu vou pedir, nossa, eu entreguei bem certinho, estou tão feliz. Aí agora, né, nós temos um jogo para vocês brincarem aqui, né? Que a gente falou, agora vocês
vão jogar um joguinho aí que a Letícia vai trabalhar com vocês, né, Lê? E aí vocês vão jogar pelo chat, né, Lê? Deixa a Lê entrar lá e vou explicando, enquanto que a Lê acha o arquivo e ela compartilha, eu vou explicando o joguinho para vocês. Que é o que acontece na Casa Espírita. Vocês vão ganhar um perfil de jovem, a Letícia vai ler para vocês o perfil do jovem, e a gente vai ter várias alternativas, A, B, C, D, para qual departamento vocês enviariam, quais alternativas que vocês dariam, pode ter mais de uma alternativa que vocês consideram correta, e aí vocês podem colocar isso no chat, e uma ou outra a gente pode abrir para discussão, né, Lê? Porque a gente ainda tem meia horinha, uma outra, acho que a gente está bem num tempo bem legal. A gente poderia abrir para discussão, né? A Lê vai ler o primeiro lá, né, Lê? Bora lá. Deixa eu só ver se eu vou conseguir aqui passar, porque parece que não está... Não, agora... Rômulo, Oi. temos até 5h10, tá? Ah, que bom, ó, vai dar para abrir bem para discussão. Porque assim, ó, como é que a gente montou esse jogo? Cara, vem um jovem para gente. Primeiro eu tenho que ter um pouco de contato com ele, conhecê-lo, né? Aí eu vou entendendo as características dele, e aí depois tem umas soluçõezinhas aí que, de repente, pode ajudar a fazer com que esse jovem fique na casa em algum trabalho, em algum grupo de estudo, né? E aí vocês respondem a letra que vocês acham adequada no chat. Pode ser mais de uma, né, Lê? Conseguiu botar lá, amiga? Sim. Mas tá passando? Não, ele não está passando. Ele ainda não apareceu como modo de visualização. Mas não tem problema. Primeiro, depois apresentar primeiro. Isso. Todos os participantes, quem pode... Isso não aparecia antes, né? Deixa eu... Enquanto isso, eu vou lendo os comentários. Tá, mas aqui acho que agora vai dar. Ó, teve uma pessoa ali, a Cristiane, botou assim, ó, mas dá para trabalhar esses assuntos em conjunto, falando de mediunidade com Jesus, reencarnação com suicídio, autoconhecimento com leis morais. Olha só, a Cris maravilhosa. Ela já pegou as porcentagens, já juntou os temas. Então, as porcentagens dela já, meu Deus, já ficou de 20, virou 50%, 60%. E é isso que a gente precisa que vocês entendam. Porque o número, o percentual, o número ele não mente, ele diz o que é. E aí vocês podem juntar esses temas e fazer com que a aula de vocês fique mais interessante, em que esse processo fique mais interessante, porque vocês vão juntar temas de interesse. É para isso que a gente está aqui, para a gente tentar traçar essa estratégia com base científica, que é como Kardec trabalhava, né, Brasil? E nós não vamos trabalhar diferente, né? Não é verdade? Então vamos lá, Lê. Primeiro perfil do jovem. Deu certo agora, né? Tá. Agora deu, então, amém. Agora Coisa deu, boa. vamos lá. Então, ele é tímido, né? O perfil do jovem, então, ali pela silhueta é um menino, né? Ele é tímido, mediunidade ostensiva, pouco conhecimento espírita, gosta dos trabalhos na assistência, mas pouquíssima disciplina. E aí Será as que nossas vocês têm opções... jovens assim na casa de vocês? Será que vocês têm jovem com esse perfil na casa de vocês? Devem ter, né? Aí a Lê vai dar umas alternativas lá, né, Lê? Isso, vamos ver o que a gente pode fazer com ele, então, para ajudá-lo, né? Então, a gente pode, letra A, permanecer no grupo de jovens por mais tempo. Letra B, estudar o livro dos médiuns e encaminhar para o grupo mediúnico, área da mediunidade. Letra C, encaminhar o trabalho na assistência e promoção social na casa espírita. Ou letra D, promover a aproximação com a família do jovem, conhecendo a sua realidade e qual o seu contexto de vida. Que eu esqueci de digitar um Dzinho. Então, bota ali no chat aí, pessoal, o que vocês acham? A, B, B, C, ó. O Adriel respondeu A e D. A Rúbia já, assim, a Rúbia é que nem o meu filho quando vai para o médico. Daí ele dá assim um monte de remédio, um monte de coisa ao mesmo tempo para dar. Olha que interessante. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver o que está bombando aqui, ó. O A está bombando, o D está bombando. O A e o D é o que mais está bombando. A Carla respondeu D. Ó. O D, porque não tem certo ou errado, tá, galera? É o que vocês acham e o que vocês fariam com esse perfil de jovem aí, né? Então, o A, que seria permanecer mais tempo no grupo de jovens,
né, Lê? E o D é promover essa aproximação, né? Isso, mas aí a gente tem que levar em consideração, né, que todos eles podem ser usados de alguma maneira, né? A gente tem que, inclusive, de repente, conversar, então, né, fazer, então, essa escuta, né, desse jovem, se ele conseguir, já que ele é tímido, né? Uhum. Quem sabe seja uma alternativa, ver o que ele tem vontade também, né? Porque Isso, aí a vamos gente... chamar, vamos abrir, ó, em falar em conversar, vamos abrir para quem, ó, aqui, ó, vou escolher aqui, ó. O Afonso respondeu A e D. Vamos ouvir do Afonso por que ele achou o A e o D. Afonso, você está aí? Consegue conversar com a gente? Sim, Rômulo, consigo sim. E aí, por que você colocou A e D? Me fala, vê se talvez você tenha uma experiência dessa na sua casa, você teve, e foi algo de sucesso, que deu certo. Divide isso com nós, por favor. A permanecer num grupo de jovens por mais tempo, o que acontece? Como vocês estavam falando desde o início, né? Uma das dificuldades que nós temos até na casa espírita é verificar se realmente a evangelização é importante. Onde nós estamos trabalhando, parece que fica deixado a segundo plano, parece que não é em primeiro plano essa evangelização. Então, quando você quer trazer esse grupo e deixar no grupo permanente com jovens, há essa dificuldade, que não há esse interesse. E uma outra coisa também que nós observamos é que muitos pais, que inclusive que são espíritas, acabam como fosse jogando seus filhos lá para, tipo assim, ó, fica lá, vai lá na, na evangelização, que você vai aprender bastante coisa. E a gente vê que às vezes a criança ela fica até aflita, né? Então ela perde totalmente o foco. E com relação a essa promover a aproximação com a família do jovem, realmente para a gente tentar entender o porquê os pais também querem que os seus filhos estejam na casa espírita, porque é como eu falei, associando uma coisa com a outra, né? Então o pai joga o seu filho lá, só que às vezes o filho não está com esse interesse, perde totalmente o foco, mas o porquê disso? Porque a gente sabe também que, nós todos nós somos imperfeitos, mas essas imperfeições, só para vocês terem ideia, acabam aflorando também nos próprios filhos, de uma forma até negativa, que aí a criança, o jovem, né, fica irritado, fica conversando demais, fica bagunçando. Olha, por isso que a gente precisa realmente entender o que está acontecendo. E muitas coisas também que nós observamos, que lá na casa espírita, muitos filhos não têm a figura do pai e da mãe como amigos. Eles preferem ter amigos da mesma faixa etária. Então, muitos assuntos realmente não são nem conversados com seus pais. Então, esse é um outro fator também, quando a gente fala de fazer essa promoção do jovem juntamente com a família. É isso aí, Romulo. Valeu, obrigado, Afonso. E é muito interessante isso que o Afonso falou, porque se a gente observa essa deficiência, né, na família, essa situação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajudar, né? A gente precisa observar. Eu vou contar uma coisinha que aconteceu hoje na evangelização, hoje de manhã. Eu fui fazer evangelização hoje de manhã, e a brincadeira era... Ai, nem lembro muito bem o que é que eu faço umas evangelização meio louca. A Dulce que sabe, coitada, né, Dulce? A gente pinta a casa espírita quando eu trabalhava lá com a Dulce, né? E trabalhamos com guache, Dulce. Aí trabalhamos com guache e aí a brincadeira era vestir as crianças com um monte de papel para elas ficarem desconfortáveis e elas pintarem para agradecer, assim, a ter o corpo. Eram crianças bem pequenininhas, 7, 8 anos, né? 9 no máximo. E aí teve uma menina que ela aceitou se vestir com aquela roupa toda, né, toda difícil, só que aí a mãe dela participa da evangelização, é tão legal que a mãe dela vem e ela participa. E ela, menina, aceitou, e só que a menina começou a rir. A mãe começou a rir da menina. Aí ela travou. E hoje, eu e a mãe dessa menina, a gente descobriu que ela e a mãe dela sempre fala que ela é teimosa, que ela é teimosa, que ela é teimosa, que ela não faz as coisas. E a gente descobriu hoje que essa menina, ela faz isso porque ela não gosta que as pessoas riem dela. Então, o que está acontecendo? Acontecem as coisas, a família dela ri dela e ela trava. E hoje que a mãe dela percebeu isso.
Olha só que interessante. Então, da mesma forma que pequenas situaçõezinhas da vida, a gente pode ajudar os pais, a família, de acordo com os trabalhos que a gente faz na casa espírita. É para isso que a gente está lá. Então, essa aproximação, ela é muito importante. Vamos para o próximo perfil, porque senão, se deixar, né? Fala mais come da cobra, né, Letícia? Coisa triste, né? Não deixa ninguém falar. Vamos para o próximo perfil, Brasil. Vamos ver o que tem lá de legal. Vamos lá. Perfil, então, uma menina, né, jovem estudiosa e interessada no conhecimento doutrinário, forte tendência ao suicídio, boa desenvoltura com o público, porém pouca disciplina. Aí vamos aqui para as nossas alternativas. Deixa eu só tirar essa caixinha de cima aqui. Dialogar, a letra A, dialogar com a área da mediunidade para que o grupo mediúnico da instituição possa fazer o apoio espiritual para essa jovem e sua família. Letra B, iniciar no grupo mediúnico experiente na casa. C, mediar uma aproximação com atendimento espiritual. Letra D, fazer trabalhos voluntários como contação de histórias para crianças e evangelização. Incluir ela nesses trabalhos, né? E letra E, dialogar sobre a importância de um acompanhamento profissional de saúde, que aí seriam com os profissionais, né, em relação à questão do suicídio ali, da depressão, né? E aí, o que vocês acham? Coloquem lá no nosso chat também, para que a gente possa ver a opinião de vocês. Está fechado o teu áudio, Rômulo. Beleza, vou lá dar uma olhada. Eu estou me regulando pelo Adriel. O Adriel é sempre o primeiro a responder. Coisa boa, Adriel, continue assim. Que daí eu sei que do Adriel em diante é pergunta nova. Muito bom, muito bom. Vamos ver o que está bombando aqui. Vamos começar lá pelo Adriel. C, D, I, E, B, C e D. O D está aparecendo bastante. O E... a Carla ela colocou tudo, né? É trabalho geral ali. D, I, E, o E apareceu com vontade, o E, hein? Vamos lá, pessoal, vamos colocar o que vocês acham aí importante para a gente saber. Quando esse jovem aparece na vida de vocês, na casa de vocês, porque ele existe, ele está lá. Rejane, A, D, I, E. Vamos abrir para alguém conversar com a gente? Eu vou chamar o Adriel, já que ele foi primeiro. Adriel, o que você acha aí, Adriel? Fala com a gente. Oi, amigo, boa tarde. Boa tarde, querido. Boa tarde, pessoal. Muito Então... bom te ter aqui, mano. Muito bom. Tu viu? A gente está acertando falar de mediunidade na Conreg, né? Olha, No ERG, quer dizer, no ERG. Tá bem em alta mesmo esse tema, né? Assim, né, pelo perfil do jovem, né, eu acho que, assim, a gente vai dialogar até colocar, não dizer assim, tu precisa procurar uma psicóloga, um psiquiatra, uma coisa, mas, tipo, de alguma forma, jogar isso na conversa, né, mas, primeiramente, a aproximação com o atendimento espiritual, né, uma conversa fraterna, até não só com a jovem, com a família, né, eu acho que isso é interessante, e ali, por ela ter esse interesse doutrinário, uma boa desenvoltura com o público, eu acho interessante. Trabalho voluntário, com contação de história, né? Até a gente tem programas em várias URIs de palestra para os jovens, né? Nesse quesito, mas eu acho que na área de unidade, acho que com esse perfil, eu não colocaria porque eu imagino a mediunidade como muita disciplina, e ela tem pouca disciplina. Então, acho que ela a gente fez isso mesmo só para tapear vocês, para ver se vocês também estão bem estudadinhos. Acho que ela tem que se alinhar ali, né, com ela mesma, para, né, quem sabe mais tarde, até porque não que não possa, mas ela tem que ter estudar bastante, ter mais conhecimento para sentar. Principalmente daquele anterior, que ele não tinha conhecimento nenhum, porque eu acho que, assim, sem nenhum conhecimento e ir para a mediunidade, não, né? Precisa um conhecimento básico da doutrina, né? Dos princípios básicos, para depois começar um estudo aprofundado. Porque a gente sabe que o estudo da mediunidade é muito aprofundado, né? Sim, eu não tenho coragem, né? Dando tanto tempo já, né? Estudando, não acho que não
né? Acho que me falta ainda gabarito, mas eu vou nessa sim, né? Mas acho que ela precisa de um grande suporte, principalmente, né? Da visualização e do atendimento espiritual. Legal, obrigado pela tua contribuição, Adriano. Então, assim, meus queridos, tem coisas que a gente não vai dar conta, que a gente tem que chamar profissional. A gente não é Superman, a gente é trabalhadores de Jesus. Só que a gente tem as nossas áreas. Eu, por exemplo, eu sou da moda, a Letícia, eu nem lembro, a Letícia é de eventos, né, Lê? Eventos, Então, assim, isso. a gente não tem essa expertise para tratar tudo. A gente não é super-herói, entendeu? Então, tem coisas que a gente tem que passar a bola para um profissional, encaminhar esse jovem para profissionais. Se a casa espírita tem um psicólogo, um psiquiatra, que bom, que maravilhoso. E ele faz esse trabalho, meu Deus, tudo certo, ainda gratuito, perfeito. Mas se a gente não tem isso, a gente tem que entregar o bastão para quem tem gabarito para fazer isso. A gente tem que fazer até aonde a gente dá conta. E a gente tem que reconhecer quando a gente não consegue também. Então, vai ter jovens que a gente vai fazer o nosso trabalho na casa espírita, mas paralelamente a gente vai encaminhá-lo para profissionais para poder ajudá-lo, porque a gente não vai dar conta de tudo, né? Então, isso daí é uma coisa bem importante para salientar nessa pergunta. E aí, nós temos aqui um comentário que eu achei riquíssimo do chat, que foi da Maria. Ela botou assim, tive 90% dessa personalidade. Maria, que fim que deu? O que te fez persistir no espiritismo? Porque aí a gente tem um... Fala lá, Maria. Tudo bom, querida? Tudo bom. Maria, tu é de onde mesmo? Eu sou de Belém do Pará, mas moro em Santa Catarina hoje, em Biguaçu. Coisa boa. Seja bem-vinda, tá, querida? O que te fez ficar na doutrina espírita com esse 90% desse perfil? Olha que interessante. Tinha que ser condução da doutrina mesmo. Eu entrei na doutrina pela manifestação mediúnica com 13 anos, né? E o meu irmão era coordenador de casa espírita e eu sempre tive o meu coração chamado, né? Para conhecer. O espiritismo é o meu lar. Eu conheço por essência, eu me identifico e não tem nada que substitua isso da minha condição reencarnatória. É o meu lar, é onde eu tenho que estar, é onde eu vou fazer o meu processo de construção, né? E aí eu tive a condição da mediunidade física, né? Porque como eu sou muito intelectual, no sentido, sempre fui realmente muito estudiosa, aprendi a ler muito cedo, né? E eu estudava para medicina na época, então meu pai, ele sempre me colocava muito material de leitura, muito densa. E a minha comunicação infanto não era muito infanto, né? Já era de ciência, então eu me comunicava com muita propriedade. E eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu estou imergida nesse mundo do conhecimento, tanto quanto eu estou com o ar ao meu redor. Então, autodidata e tudo mais. A tendência ao suicídio eu sempre tive, mas eu sempre tive puxado com o meu mentor. Por isso a manifestação mediúnica, para ele entender que existe um depois. Então, o meu mentor sempre esteve do meu lado, me conduzindo. Eu sempre fui muito atrevida, né, ousada, porque eu não tinha medo de morrer. Né? Olha que interessante. E aí, isso sempre para mim foi uma sensação de liberdade incondicional. Então, era o meu mentor que me puxava para a real, entendeu? Com algumas condições, algumas situações. Então, eu fui muito bem acolhida, né, pela espiritualidade no meu processo, até porque eu fiz sozinha. Meu pai trabalhava o dia inteiro e eu tive que criar minhas irmãs. A única coisa que não se enquadra, e eu sou muito comunicativa, e eu sou uma comunicativa observadora. O processo mental é muito rápido, é por isso que a neurociência, para mim, eu acho que foi atrasado na comunicação espírita, né? Porque é a mente da gente desbloqueada que vai fazer com que a gente entenda melhor, né, aonde nós estamos, né, o que nós estamos fazendo aqui. E tudo começa nesse processo. Até o que a Janine comentou sobre isso, né, da Joana de Ângeles. É perfeito. Perfeito, né? E eu digo mais, isso aí deveria estar aberto gratuitamente, porque isso salva vidas. E hoje nós estamos morrendo pela mente, não por outros processos, né? Então, é a nossa mente que cria as portas ou fecha as portas, né, para o nosso processo. O que eu não tenho característica é na pouca disciplina, porque eu sou bastante, né, disciplinada, como diz uma virginiana,
Ferrenha. Aham. Início de setembro? Chata. Início de setembro ou final de 14. agosto? 14 de 14 de setembro. setembro. E eu me formei como assistente social nesse período. Eu estudei para medicina, só que eu não entendi aquilo como pertencente a mim, né? E aí eu entrei no serviço social, assim, de malaca, como diz, né? De gandula. Não era a minha primeira opção, mas foi o que Deus preservou para mim. Foi o melhor cenário da minha vida. Foi quando desbloqueou muitas coisas da minha mente. E era quando eu estava mais intensa dentro da doutrina na juventude, por isso que eu digo que eu tive uma juventude maravilhosa. E se eu pudesse trazer uma besteirinha disso para a juventude de hoje, se eu puder, né, trazer, eu vou trazer. Não, mas tu vai. E tu tá dando uma contribuição aqui maravilhosa. Olha, tu falou várias coisas. Tu falou, ó, o meu irmão, então, vínculo de família que mora junto. Lembra lá atrás que a gente falou desse número? Aí depois tu falou assim, que daí tu foi para assistência social, ajudar as pessoas lá, 50 e poucos %. Então, assim, notem, é esse olhar, de olhar esse número, que a gente quer que vocês ampliem, olhar o número e saber entender. Aonde é que eu vou botar esse jovem? Entendeu? Olha para o número que está dando ali e pensa no teu jovem e pensa assim, ó, poxa, esse jovem, a grande probabilidade que os números não mentem, dele, se ele aderir, se eu colocar alguma coisa que vincula com o irmão e que ajude pessoas. Aí a gente pegou a Ana e a Maria, e a Maria está no espiritismo até hoje. Não pretendo sair em nenhuma encarnação, inclusive, quanto mais estiver próximo, melhor. Não tem, gente, casa melhor do que essa para a gente poder se entender e se sentir pertencente nesse... Não só entender, encarar, né? Porque, olha, a tendência do suicídio, ela é mental e ela não acaba, tá, Rômulo? E para mim isso é uma vitória, porque eu passo por cima disso todos os dias, né? Eu imagino. É sobrevida. E hoje eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de ser figueira seca. Por isso, para mim, a parábola da figueira é muito importante. Então, para mim, só faz sentido se eu tiver frutos, né? Se funcionar dentro da sociedade. Por isso, a minha formação ela é tão importante. E a família tem que estar no cenário, porque eu digo que só tem consistência o que aparece na casa espírita se ela expandir na família, se acontecer lá. Esse é o cenário de maior intensidade do jovem. Entendeu? Se tiver eco, né, Maria, dentro da família. Se tiver um eco lá dentro. É verdade. Se tu não identificar isso e trazer também, não é 100% benéfico. Verdade. Eu gostaria de falar duas coisas que eu anotei até aqui da fala da Maria. A diferença entre, e abordar isso com o jovem, de repente, a diferença entre não ter medo de morrer e suicídio. São duas coisas completamente diferentes, porque nós espíritas sabemos o que acontece quando a gente desencarna pelo meio de suicídio, né? Então, assim, quando a gente sabe o que acontece, eu acredito que o jovem perca bastante o interesse por isso. E a segunda coisa que eu acho que é fundamental, assim, e que a Maria também trouxe, é a questão do propósito, né? E que eu acho interessante numa dessas alternativas aqui, que é de tentar integrá-la num trabalho, em algo assim. O que eu vejo, que eu tenho conversado com os jovens e que eu vejo, assim, e presto muita atenção, é um assunto que me comove muito, é essa questão da falta de propósito. Os jovens não têm mais propósito de vida. Eles não sabem para que eles vão, eles não sabem o que eles vão ser quando crescer, né? Daqui a pouquinho, às vezes eles não têm ainda, não vislumbram ainda uma profissão, porque existem muitas opções, o mercado está muito, né, gelatinoso, como eu digo, né, não é mais aquela meia dúzia de opções que a gente tinha quando a gente foi optar. Ele está perdido nesse sentido, os pais não conseguem orientar, porque menos ainda sabem o que é isso aí, e ainda eles se sentem não inseridos nas coisas, né? Eles não se sentem úteis em lugar nenhum. Então, eu acho que a questão do propósito é bem importante, como um antídoto contra aí a depressão e essa tendência suicida, né? Só me lembrei agora desses dois aspectos para comentar também. Maravilhoso, Letícia, maravilhoso. Vamos para o próximo perfil, vamos ver o que a gente encontra lá. O Rodrigo voltou. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tinha caído e voltou. Que bom. Caiu e foi levantado, né? Como dizia Jesus.
Fala lá. Vamos lá. Então, também é uma moça, né, muito atenciosa, dinâmica, divertida. Ela tem pouco conhecimento da doutrina espírita, mas ela tem muitas dificuldades financeiras e pais são usuários de drogas. Isso, ela é muito ansiosa daí. Ansiosa. Ah, tá. Ai, desculpa, agora passei aqui. Muito ansiosa, isso. Então, vamos lá. Para ajudar essa moça, a gente pode, letra A, colocá-la no grupo do ESD 1. Letra B, aproximar para a área da arte, né? Aproximá-la, então, de alguma atividade artística. Letra C, dialogar com as áreas da assistência e promoção social e a área da família. Letra D, apresentar para os grupos de estudos das obras básicas ou subsidiárias complementares. E a letra E, sugerir a prática de yoga. A, B, C, D e E. Joyce ABC. Vamos lá. B, C e E. Ó, o E. O C tá aparecendo com frequência. O C e o B. C e B, D, C e B. C e D. O C, B. Deixa eu até ver quem é o C. Dialogar com as áreas de assistência e promoção social. E o D, apresentar grupos de estudo das obras básicas ou complementares, né? Que são as obras André Luiz, né? Às vezes a casa tem outros estudos, outros grupos de estudos. B, C e D. B, aproximar para a área da arte, né? Se ela é dinâmica, divertida, né? Isso a gente tem que usar a nosso favor, né? O humor é uma coisa que a gente tem que usar ao nosso favor. Gente, o humor é uma ferramenta de trabalho, né? Que a gente pode usar ao nosso favor. E às vezes a gente não usa, né? Deixa eu ver o que mais. Muito legal, muito legal. Vamos para o próximo, que senão acho que não vai dar tempo. Essa acho que a gente não abre para discussão. Alguém gostaria de falar sobre esse perfil? Ou já curei minha gagueira e ansiedade com música? Ai, quero falar com a Maria de novo. Maria, me explica essa história. O humor é crítico, engraçado, reflexivo. Fala, Maria, como é que foi essa gagueira aí? Eu também era para ser gago, tu sabia? Eu chegava assim, aí a minha mãe falava assim, calma. Ela não deixava eu falar. Calma, pensa no que tu vai falar, depois tu fala. E aí resolveu. Eu ia ser gago, a minha mãe falou que eu era bem gago quando era criança. A ansiedade, ela faz a gente pensar muito rápido, né? O que é um ansioso? É aquele que vivencia o futuro no presente. O futuro. Né? Então, o futuro já começou. Então a arte, como a música, ela exige muita disciplina. Então, eu comecei a cantar muito cedo. E para cantar gaga não dava. Tanto é que tem gente que vai falar no microfone e não gagueja quando agora tu eu tira... vou fazer uma piada. Só a Leire é gaga. Só a Lady é gaga, exato. Muito bem, né? Muito bem. Então, com a música, eu desenvolvi essa concentração da respiração, porque você precisa, né, da disciplina diafragmática para poder cantar. E eu era primeiro soprano, né? Com soprano lírico, precisa de muito controle da respiração para ter o agudo seguro. Então, com a música, e foi no coral espírita. Por isso que eu digo que a arte, ela é muito importante, porque tu vivencia a letra da música, canta, e a mensagem faz com que você tenha duplo efeito, a harmonização, né, da troca. Então, a arte, ela é super importante para uma pessoa que está passando por um processo de ansiedade. E como ela é propensa, porque ela é dinâmica e divertida, ela vai ter mais facilidade de engajamento num grupo de música ou num grupo de arte, preferencialmente em trabalhos em grupo, né? Arte em grupo. Por isso que eu não coloquei a yoga, porque a pessoa ansiosa tem dificuldade de concentração. Então, ela não consegue se manter muito tempo em transe. Então, a yoga, ela exige que você consiga se conectar. Então, ela poderia ter uma meditação guiada, mas não uma yoga. A questão dos estudos da casa, como o ESG A ou D, são
essenciais, porque ela precisa, né, por conhecimento. E, por último, a questão da assistência social, ela é extremamente importante, porque a dor mais urgente dela é a dificuldade financeira. Então, qualquer impacto na ansiedade dela vai vir daí, dessa necessidade de subsistência. Então, tu tem que eliminar a primeira parte da base, né, da pirâmide, que é a base da Onde dói sobrevivência. mais? Qual é a dor que dói mais? É essa. É. Vamos resolver essa primeiro. E depois tu a vai gente na vai para outras sequência. dores. Exatamente. Então, É para mim, isso aí. seria o perfil Não mais dá, assertivo. Às vezes a gente tem um jovem, né? Às vezes até mais, eu acho que acontece mais com criança, talvez vocês possam me corrigir. Mas às vezes uma criança não presta atenção porque ela está com fome. Ela está com fome, ela não vai prestar atenção, né? O jovem no grupo de estudo, ele quer comer. Ainda te digo Daí mais. resolve o problema principal, depois ele presta atenção. Ainda te digo mais. Ninguém leva também tanto a sério, mas a parasitose, que é muito presente na infância, também ela contribui nesses déficits todos de concentração, porque não tem nutrição no corpo. Ele pode até se alimentar bem, mas se ele tiver esse processo aí, que é comum, que a criança põe a mão na boca o tempo todo. Aí a gente tem que chamar profissionais, chamar os pais, né? É isso aí. Por isso tem que estar atento. Vamos lá, acho que dá tempo para mais uma. Vamos tentar mais uma lá, Lê. Vamos ver. Dessa vez eu não vou chamar a Maria, não. Maria, não adianta botar outra coisa que eu não vou te chamar mais, hein? Tô brincando. Só tem mais 10 minutos, Rômulo. Será que agora 8, eu acho. Eu acho que a gente pode parar, né? Sim. Para a gente poder encerrar, senão eu acho que a gente não consegue fazer o fechamento, né? Tu queres mostrar ainda aquele material complementar, né? Isso. Não, aquele lá eu vou dizer, eu só vou dizer que tem, para eles poderem pesquisar, entendeu? Porque eles têm que correr atrás, né? Essa assim, deixar assim, a cerejinha do bolo para eles correrem atrás. Tá, queres falar daquele perfil do jovem que a gente havia conversado no nosso estudo, do nosso encontro? Eu acho que a gente pode eu posso dar um exemplo. Olha só, eu queria comentar com vocês de um jovem, eu faço parte da assistência na minha casa espírita, e um casal que também trabalha lá, de trabalhadores da assistência, resolveu levar o filho, que é evangelizando da juventude, para dar uma auxiliada lá, porque, né, tinha trabalho lá para ele. Convidou ele não foi muito bem recebido, não foi recebido do jeito como deveria, né? Como a gente sabe que é, né, gente? Às vezes chega um jovem, ele é olhado assim com um certo, né? Mas o que ele vai fazer? O que será que ele é capaz de fazer, né? E aí a gente passou assistência, todo mundo envolvido com o seu trabalho, né? E ele foi para casa. Ele observou, né? Aquele dia ele foi para observar. Então, ele observou todos os setores e quando ele chegou em casa, ele foi comentar com a mãe dele. Mãe, por que vocês não me pediram? Eu vi que tinha várias pessoas que não têm emprego, né? Porque, claro, eles estão na assistência porque eles não têm um emprego. E algumas pessoas, inclusive imigrantes, pessoas que não falam português e tal. E por que vocês não me pediram para fazer os currículos deles? Porque eu entendo de informática e eu podia fazer. E aí aquilo despertou assim me despertou. Quando a mãe dele comentou isso comigo, eu disse, gente, olha aí a falta de habilidade que a gente anda tendo em ouvir, em perguntar, ei, como você pode me ajudar? Essa é a nossa problemática hoje. Será que tem alguma coisa aqui que você possa fazer? Que você possa nos ajudar? E ele sugerindo, ele vai se sentir muito mais comprometido com aquele trabalho. Não é chegar e dizer assim, oba, chegaram braços fortes, então vamos colocar ele para carregar sacolão. Ele vai carregar o sacolão, claro que ele vai, mas se ele tiver também um propósito onde ele esteja envolvido e se sinta muito mais útil. Porque os jovens, eles têm um conhecimento nessa área de informática, de tecnologia, que a gente não tem. Alguns têm, né? Eu digo para vocês assim, que eu a boa parte da minha vida eu já convivi com a tecnologia. Acho que sou mais íntima da tecnologia que os meus pais, mas não se compara com a quantidade de intimidade que meus filhos têm, né? Então, assim, eles podem ajudar em muitas coisas. E imagina se não podia ele parar ali do lado do cara e dizer, escuta, onde que tu já trabalhou? Como que tu fez? Né? Qual que é a tua idade?
Quais são os teus documentos? Me dá o que eu vou fazer para eu vou te mandar pelo WhatsApp. Isso resolve o problema, não só, né, o problema de inserir o jovem, resolve o problema da família também, porque vai conseguir um emprego com muita mais facilidade se tiver um currículo digitadinho, bonitinho, né? A gente sabe a importância disso. Então, eu queria dividir com vocês a importância da gente ouvir, porque eles adoram trabalhar, eles adoram se sentir úteis, e a gente não aproveita isso, porque a gente quer enfiar eles onde tem um buraco, mas eles podem muito mais do que isso. E quando a gente pergunta o que eles podem fazer, a gente se surpreende com as respostas, podem ter certeza. É isso aí que eu queria dividir com vocês. Obrigado, Lê. Eu quis que a Lê falasse sobre isso, porque quando a gente começou a estudar esse tema, né, para se encontrar, para poder trazer isso para vocês, ela deu esse depoimento, eu achei, nossa, isso é riquíssimo dividir com as pessoas, porque são as situações que vocês têm ali. E esse jogo das pontes, vocês podem fazer direto. Vocês vão agora ver os jovens de vocês, as características deles, e vocês podem traçar várias opções e pedir para eles responderem. Qual que você... Ou vocês podem fazer workshop dos setores da casa. Hoje veio o pessoal da mediunidade falar sobre a mediunidade, como é que é o processo. Hoje veio o pessoal da assistência, hoje veio o pessoal da recepção, pessoal da divulgação da doutrina espírita. Vocês podem fazer vários workshops, como se decidissem um vestibular. Vocês podem fazer testes vocacionais, entendeu? Então, tem tanta ideia bacana que vocês prestem atenção nos números, prestem atenção nas características e as soluções vão brotar. Tem um depoimento aqui no comentário da Camila, que ela ficou refletindo sobre mediunidade. Cara, se na tua casa os jovens querem mediunidade, dê a eles. De forma controlada, responsável e, enfim, com conhecimento. Por que não ter um grupo de jovens que estudem mediunidade? Se tiver um bom líder, um bom comandante ali comandando esse grupo, eles podem estudar. Não quer dizer que eles vão praticar a mediunidade, mas eles vão estudar e a prática vai ser uma consequência. As coisas vão acontecer. A hora que a espiritualidade perceber que esses jovens estão prontos, a coisa vai aflorar de forma muito natural. Então, o que a gente não pode fazer? Destruir as pontes. Porque é jovem, porque não sei o quê, a gente tem que construir. Nós somos essa ponte. Lembrem, trabalhos coordenados das áreas, né? Passar juntos esse período. Nós, o jovem e quem vai receber os jovens. Nós temos que passar essa transição juntos para entregar esse jovem para que ele fique na casa. Né? Essa seria a nossa maior contribuição ali em relação a essa oficina. Eu espero que vocês, que isso tenha contribuído de alguma forma para que vocês tracem planos, estratégias, porque é isso. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, nós vamos ter os mesmos resultados, né? E se a gente está aqui hoje, é porque os nossos resultados, eles precisam melhorar de alguma forma, a gente sempre quer evoluir, né? Então, de repente, os números podem te ajudar, né? Ouvir o jovem, ele pode te ajudar. Aplicar um formulário pode te ajudar. Apresentar outras áreas para o jovem pode te ajudar, né? Então, eu acho que fica aí a nossa contribuição, né, Lê, em relação a esse tema. Quer fazer mais alguma? E aqui, a Érica falou, analisar as aptidões dos jovens. Óbvio, legal, é isso. No que o jovem é bom, né? É traçar aquele perfil. E quais são as dificuldades dos jovens? Porque ele tem as sombras dele, nós também temos as nossas sombras. Qual é a sombra dele? A gente consegue perceber a sombra, porque a gente bem vive numas sombrinhas aí, e a gente sabe a sombra. Então, se a gente está com esse jovem uns 2 anos, 1 ano, alguns meses, a gente consegue perceber se ele é disciplinado, se ele não é, se ele gosta de ler, se ele não gosta, se ele é meio relaxado, se ele é assíduo, a gente consegue entender se ele participa muito das redes sociais ou não, se ele tem uma tendência a suicídio ou não, se ele é muito fechado, se ele só joga jogo de atirar e matar. São coisas que a gente vai percebendo ao longo da nossa caminhada com o jovem. E ali a gente vai ouvindo e traçando esses perfis, né? Lê, quer contribuir com mais alguma fala? Eu queria só comentar sobre a importância da gente falar sobre a realidade do jovem. Eu percebo, assim, uma ansiedade deles de falarem sobre o dia a dia deles, sobre as coisas que eles vivem. E aí a gente
vem com aquele papo de Jesus lá do passado, que me entendam, não que eu ache que não seja, claro que é sobre isso que a gente tem que falar, mas a gente tem que partir da realidade dele, do dia a dia dele, porque isso é o concreto para ele. E aí a gente transporta, busca o conhecimento lá no que Jesus falou, para justificar os comportamentos que ele deveria ter aqui no dia de hoje. Então, assim, me parece um pouco difícil e pouco cativante para o jovem, né? Essa coisa de ir direto para o passado, sabe? Tá, mas vamos estudar lá. Mas se a gente atualizar as coisas para ele, fica mais fácil, porque o jovem ele tem um pouco de dificuldade de gostar, né, disso. Ele adora ouvir histórias, isso é verdade, né? Se a gente falar de um jeito bacana e tal. Mas se a gente vier só... Aqui a gente estava com um problema na nossa casa, que era isso, sabe? A aula estava muito expositiva, pouco tempo para eles falarem, porque eles queriam falar. E aí, um dia, um deles levantou e disse assim, ô, professor, pode me explicar sobre o jogo do Sally Face? Eu nem sei direito o que é, mas é um jogo que tem morte, que tem um monte de coisa. Eles estavam jogando, era um contexto conhecido deles, e eles queriam saber mais sobre isso. Interromperam o processo, foram falar sobre isso, os professores estudaram, os evangelizadores foram estudar, foram olhar o que era isso, e aí, a partir disso, o relacionamento deles de confiança com aquela turma mudou muito, porque estava sendo falado sobre algo que eles queriam falar. Então, assim, às vezes a gente dá uma oportunidade do jovem explicar o que ele quer falar, né? Às vezes partir de uma reportagem, né, de algo que aconteceu, e aí tu puxa lá o conhecimento, né, da nossa doutrina para mostrar por que aquilo aconteceu, por que acontece. O que poderia fazer para que isso não acontecesse mais? Talvez seja muito mais atrativo para ele do que a gente chegar com a doutrina pura, assim, né? Então, contextualizar, na minha opinião, sempre vai ser uma ótima alternativa quando se fala de jovens, né? Então, era isso que eu queria, esse lembrete só que eu queria fazer. Obrigada. Uhum. Não esquecendo que o autoconhecimento também teve um grande índice, né? Então, autoconhecimento e claro, a base da doutrina eles precisam ter, é óbvio, mas qual é a forma criativa que eu vou fazer para passar isso? Qual é a forma que eu vou adaptar a linguagem, né? Daquele parágrafo denso. Hoje os jovens leram lá no nosso grupo pussilento, espíritos pussilentos. Aí ele falou, ô, professor, o que é pussilento? Daí eu fui lá, vi o significado, a gente viu, eu vou chamar o pessoal da minha sala de pussilento. Pusilames, sei lá. Gente, é assim, ó, eles são assim, entendeu? Mas isso daí o quê? Já é uma palavra que ele vai, na hora que ele ouvir, ele vai lembrar da aula de evangelização e das coisas que a gente estava conversando, né? Então, meus amigos, é adaptar, tá? Adaptar a linguagem e observar números, aplicar formulários,